Talvez o que mais surpreenda não seja o fato de você ter clicado neste vídeo, mas a sensação estranha de que, de alguma forma, você já sabia que iria encontrá-lo. Não como uma certeza lógica, não como um plano consciente, mas como um leve reconhecimento silencioso, como quando algo dentro de você sussurra: preste atenção nisso. E é curioso porque nem sempre sabemos explicar esse tipo de momento. Às vezes ele aparece no meio de um dia comum, entre tarefas simples, entre distrações, entre pensamentos que vão e voltam. E, de repente, algo quebra o ritmo. Não com barulho, mas com presença. E você sente, mesmo que não saiba exatamente o que. Talvez você tenha chegado aqui sem grandes expectativas, talvez estivesse apenas rolando a tela, procurando algo para ocupar alguns minutos, ou talvez exista algo que você não consegue nomear, uma inquietação leve, uma pergunta que ainda não encontrou forma, mas que continua ali, insistente, como um eco distante. E se eu te disser que muitas pessoas, em momentos parecidos, começam a perceber que não é apenas sobre o conteúdo, mas sobre o estado em que elas estão quando esse conteúdo aparece? Não precisa interpretar isso como algo místico demais, não precisa transformar isso em uma grande teoria, mas existe algo profundamente humano em reconhecer quando algo toca uma parte mais silenciosa de nós. Porque há fases da vida em que tudo parece seguir um roteiro previsível e, ainda assim, algo dentro de você começa a se mover. Não é uma mudança brusca, não é um evento externo grandioso, é quase imperceptível, mas é real. Você começa a questionar coisas que antes pareciam sólidas, começa a olhar para certas situações com um leve distanciamento. Aquilo que antes era automático já não parece tão confortável assim. E talvez seja exatamente nesse tipo de momento que mensagens como essa passam a fazer mais sentido. Não porque elas tragam respostas prontas, mas porque elas criam espaço. Espaço para você se ouvir, espaço para você perceber o que já estava ali, mas ainda não tinha sido nomeado. Quando o tema fala sobre os filhos de Deus, não precisa ser entendido de forma rígida ou exclusiva. Muitas pessoas interpretam isso como pertencimento espiritual, outras como um símbolo de conexão, outras ainda como uma forma de lembrar que existe algo maior que nós, independentemente de como cada um define isso. O que importa aqui não é provar nada, é sentir o que ressoa. Existe uma diferença sutil entre consumir uma mensagem e ser tocado por ela. Uma passa por você, a outra fica, a outra provoca, a outra às vezes incomoda um pouco, porque traz à tona algo que você vinha evitando olhar. E talvez, só talvez, você esteja em um daqueles momentos em que não dá mais para ignorar certas perguntas. Não perguntas grandiosas sobre o universo inteiro, mas perguntas simples, quase íntimas, como por que eu continuo repetindo isso? Ou o que exatamente está faltando mesmo quando tudo parece estar no lugar? Ou ainda, em que momento eu comecei a me afastar de algo que antes parecia tão claro? Essas perguntas não surgem do nada, elas aparecem quando algo dentro de você começa a despertar, ou talvez a se reorganizar. E é aqui que muita gente sente uma espécie de divisão interna. Uma parte quer continuar como sempre foi, quer manter o conforto, a familiaridade, o controle, mas outra parte começa a puxar em outra direção, não com força, mas com persistência. E quanto mais você ignora, mais essa sensação retorna em momentos inesperados. Talvez isso já tenha acontecido com você. Aquela sensação de que algo precisa mudar, mas você não sabe exatamente o que. Aquele incômodo leve que aparece mesmo em dias aparentemente bons. Aquela impressão de que existe algo mais profundo acontecendo, mesmo que você não consiga explicar. E quando você se depara com uma mensagem como essa, o ponto não é acreditar cegamente em cada palavra. O ponto é observar o que acontece dentro de você enquanto escuta. Porque às vezes a mensagem não está apenas no que é dito, mas no que é despertado. Talvez você perceba uma resistência, talvez sinta curiosidade, talvez um leve desconforto, ou talvez uma calma inesperada. Nenhuma dessas reações é aleatória. Elas são pistas, não sobre o mundo lá fora, mas sobre o que está acontecendo dentro de você agora. E existe algo importante aqui.
nem todo mundo se permite parar por alguns minutos e simplesmente ouvir. Ouvir de verdade, sem pressa, sem distração, sem tentar encaixar tudo imediatamente em uma explicação lógica. Se você chegou até aqui neste vídeo, já fez algo que muita gente evita. Você deu um pequeno espaço para essa pausa. E pode parecer pouco, mas às vezes é exatamente nesses pequenos espaços que algo começa a se reorganizar. Não como uma transformação instantânea, mas como um início. Um início silencioso, quase invisível, mas significativo. E talvez a verdadeira pergunta não seja por que você está assistindo isso, mas sim o que em você decidiu não ignorar esse momento. E é essa pergunta que começa a abrir tudo o que vem a seguir. Se você quiser continuar, na próxima parte a gente vai explorar algo que muitas pessoas só percebem depois de muito tempo, quando começam a olhar para trás e notar padrões que antes pareciam coincidência. Mas por agora, apenas observe. Existe um tipo de padrão que só começa a ficar visível quando você desacelera o suficiente para olhar para a própria história sem pressa. Não como quem busca respostas imediatas, mas como quem observa, quase como se estivesse assistindo a própria vida de fora por alguns instantes. E é estranho perceber isso, porque durante muito tempo tudo parece apenas acontecer. Situações surgem, pessoas entram e saem, decisões são tomadas no automático. E no meio disso tudo você segue em frente, sem necessariamente conectar os pontos. Mas chega um momento em que certas repetições começam a chamar atenção. Não de forma óbvia, não como algo gritando na sua frente. É mais sutil. Você começa a notar que algumas sensações voltam mesmo em contextos diferentes, que certos tipos de conflito aparecem de novo, mesmo com pessoas diferentes, que algumas escolhas parecem seguir um roteiro que você nunca escreveu conscientemente. E aí surge aquela sensação difícil de explicar, como se você já tivesse passado por aquilo antes, mesmo quando os detalhes são novos. Talvez você já tenha vivido algo assim. Aquele tipo de relação que começa de um jeito promissor, mas aos poucos assume um formato familiar demais, quase previsível. Ou aquelas fases em que você acredita que tudo finalmente está se encaixando, mas sem perceber como, algo volta a desorganizar tudo por dentro. Não é sobre culpa, não é sobre erro simples, é mais profundo do que isso. É como se existisse um fio invisível conectando experiências que, à primeira vista, não têm nada a ver umas com as outras. E muitas pessoas, quando começam a perceber isso, sentem duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, um certo desconforto, porque reconhecer padrões implica admitir que talvez você não esteja tão no controle quanto imaginava, e isso mexe com a forma como você se vê. Mas, por outro lado, também surge uma espécie de clareza. Porque se existe um padrão, então talvez exista algo que pode ser compreendido, não necessariamente resolvido de forma rápida, mas pelo menos visto com mais honestidade. E aqui entra algo importante. Nem todo padrão é negativo. Alguns são formas de proteção que você desenvolveu ao longo da vida. Outros são tentativas de manter alguma estabilidade emocional. Outros ainda são simplesmente caminhos que você aprendeu a seguir porque em algum momento eles fizeram sentido. Mas o problema começa quando aquilo que antes ajudava começa a limitar. Quando aquilo que antes protegia começa a impedir. E isso não acontece de um dia para o outro. É um processo silencioso. Você continua fazendo as mesmas coisas, reagindo de formas parecidas, esperando resultados diferentes, até que em algum ponto algo dentro de você começa a questionar. E não é um questionamento barulhento, não é uma crise evidente, é mais como um cansaço que não passa só com descanso. Uma sensação de isso de novo, mesmo quando você não queria repetir. Uma leve frustração difícil de explicar para os outros, porque externamente talvez tudo pareça normal. E é nesse tipo de fase que muitas pessoas começam a buscar algum tipo de significado. Não necessariamente respostas prontas, mas alguma forma de entender o que está acontecendo além da superfície. Algumas recorrem à espiritualidade, outras à reflexão pessoal, outras simplesmente começam a prestar mais atenção nos próprios sentimentos. E, curiosamente, é nesse estado mais atento que certas mensagens começam a parecer diferentes. Não porque elas mudaram, mas porque você mudou.
Uma mesma frase que antes passaria despercebida, agora parece carregar mais peso. Um mesmo tema que antes soava distante, agora parece falar diretamente com algo que você está vivendo. E isso não precisa ser interpretado como algo extraordinário, pode ser apenas o resultado de uma consciência mais aberta, mais sensível ao que antes era ignorado. Mas isso não diminui a importância do momento, porque perceber um padrão é o primeiro passo para interrompê-lo. Mesmo que você ainda não saiba como. Mesmo que você ainda não tenha clareza sobre o que precisa mudar. O simples fato de reconhecer que algo se repete já altera a forma como você se posiciona diante disso. Você deixa de ser apenas alguém que reage e começa, aos poucos, a se tornar alguém que observa. E essa mudança é sutil, mas poderosa. Porque quando você observa, você cria uma pequena distância entre o estímulo e a resposta. E dentro dessa distância existe escolha. Talvez não uma escolha perfeita, talvez não uma escolha fácil, mas ainda assim, uma escolha. E é aqui que muitas pessoas sentem um certo conflito interno. Porque perceber que você pode escolher também significa perceber que não pode mais se esconder completamente atrás do automático. E isso exige coragem. Coragem para admitir padrões, coragem para olhar para partes de si que não são tão confortáveis. Coragem para aceitar que mudança não é apenas sobre querer, mas sobre sustentar novas formas de agir, mesmo que o antigo ainda pareça mais familiar. E talvez, se você está ouvindo isso agora, não seja porque você já resolveu tudo isso. Talvez seja exatamente porque você está no meio desse processo. Um processo que ainda não tem nome claro. Um processo que ainda não tem respostas definidas, mas que já começou, de alguma forma. E o interessante é que quando esse processo começa, certas perguntas deixam de ser evitadas. Elas continuam voltando, mas agora com mais presença, como se estivessem esperando algo de você. Não uma resposta imediata, mas uma disposição para olhar com mais sinceridade. E é isso que começa a mudar tudo. Não de forma dramática, não de forma instantânea, mas de forma real. Na próxima parte, a gente vai entrar um pouco mais fundo nesse ponto, especialmente sobre como algumas crenças que você sempre carregou podem estar influenciando esses padrões sem que você perceba. Mas antes de seguir, fica com essa sensação por um instante. Existe algo ainda mais silencioso do que os padrões que você começa a perceber. São as crenças que sustentam esses padrões, sem que você sequer se dê conta de que elas estão ali. Porque quando a gente fala de repetição, de escolhas que parecem se repetir, de situações que voltam com rostos diferentes, muitas vezes o olhar fica na superfície, no que aconteceu, em quem estava envolvido, no resultado final, mas raramente a atenção vai para aquilo que estava por trás de tudo isso, guiando cada decisão de forma quase invisível. E não estamos falando de crenças óbvias, aquelas que você sabe que tem. Não é sobre aquilo que você diria em voz alta se alguém perguntasse no que você acredita. É sobre algo mais profundo, mais enraizado. Algo que se formou aos poucos, através de experiências, de momentos marcantes, de palavras que você ouviu em fases em que ainda estava tentando entender o mundo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma, mas muitas das decisões que você toma hoje não começam no presente. Elas começam em interpretações antigas. Interpretações que fizeram sentido naquele momento, mas que talvez nunca tenham sido revisadas. E o problema não é ter essas interpretações. Todo mundo constrói formas de entender a própria realidade. O problema é quando essas interpretações continuam operando automaticamente, mesmo quando a sua vida já mudou, mesmo quando você já não é mais a mesma pessoa. É como usar um mapa antigo para navegar em um território que já foi completamente transformado. Em algum ponto, isso começa a gerar confusão. Você tenta avançar, mas algo te puxa para trás. Você tenta fazer diferente, mas acaba reagindo da mesma forma. Você tenta confiar, mas uma parte sua permanece em alerta constante, como se estivesse esperando algo dar errado. E muitas vezes isso não acontece porque você quer que seja assim. Acontece porque existe uma base invisível sustentando essa forma de ver o mundo.
Talvez uma ideia antiga de que você precisa se esforçar demais para ser valorizado, ou uma sensação difícil de explicar de que, em algum nível, você não pode relaxar completamente. Ou ainda aquela impressão persistente de que quando as coisas começam a dar certo, algo inevitavelmente vai interromper. Essas não são verdades universais, mas podem ter se tornado verdades internas. E quando algo se torna uma verdade interna, ele começa a influenciar tudo. A forma como você interpreta sinais, a forma como você reage a pequenas mudanças, a forma como você se posiciona diante de oportunidades, até mesmo a forma como você entende o silêncio, a ausência, a espera. E o mais curioso é que essas crenças raramente se anunciam. Elas não dizem, eu estou aqui controlando suas decisões. Elas simplesmente operam, de forma silenciosa, constante, quase imperceptível, até que em algum momento você começa a sentir que existe algo desalinhado. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora. Não necessariamente uma crise visível, mas uma espécie de desconforto interno difícil de ignorar. Como se uma parte de você estivesse começando a perceber que algumas dessas ideias já não fazem mais sentido, mas ainda assim continuam influenciando tudo. E isso cria uma tensão. Porque mudar uma crença não é como mudar uma opinião simples. Não é apenas decidir pensar diferente. É reconhecer que algo que você tomou como base por muito tempo talvez precise ser questionado. E isso pode ser desconfortável, porque essas crenças, mesmo quando limitam, também dão uma sensação de estabilidade. Elas explicam o mundo de um jeito que você já conhece. Elas criam previsibilidade. Abrir mão disso, mesmo que parcialmente, pode dar a sensação de estar perdendo o chão por um instante. Mas, ao mesmo tempo, é aí que algo novo começa a aparecer. Não como uma resposta pronta, mas como uma possibilidade. Uma possibilidade de olhar para as mesmas situações de outra forma. Uma possibilidade de reagir de um jeito que antes nem parecia disponível. Uma possibilidade de perceber que talvez você não esteja preso ao que sempre pareceu inevitável. E aqui entra algo importante dentro do tema que estamos explorando. Quando se fala em mensagem de Deus, muitas pessoas imaginam algo externo, algo que chega pronto, algo que traz direção clara e imediata. Mas em muitos casos, o que as pessoas descrevem não é exatamente isso. É mais sutil. É como se certas ideias começassem a perder força, enquanto outras, mais alinhadas com quem você está se tornando, começassem a ganhar espaço. É como se, pouco a pouco, você começasse a distinguir entre o que você aprendeu a acreditar e o que realmente ressoa com você agora. E essa distinção não acontece de uma vez. Ela acontece em pequenos momentos, na forma como você percebe uma situação que antes te abalaria mais, na forma como você começa a questionar uma reação automática, na forma como você se permite não seguir exatamente o mesmo roteiro de sempre. E esses pequenos momentos vão se acumulando, até que em algum ponto você olha para trás e percebe que algo mudou. Não necessariamente nas circunstâncias externas, mas na forma como você se relaciona com elas. E isso muda tudo, porque quando a forma muda, a experiência muda, mesmo que o cenário seja parecido. E talvez essa seja uma das partes mais profundas desse processo. Perceber que a mudança não começa lá fora. Ela começa nesse espaço interno, onde crenças antigas encontram novas formas de ver. E nem sempre isso é confortável, mas é real. E muitas vezes é o tipo de mudança que não pode mais ser desfeita depois que começa. Na próxima parte, a gente vai aprofundar ainda mais isso, especialmente sobre como esses movimentos internos começam a se refletir nas suas relações, nas suas escolhas e até mesmo na forma como você percebe o tempo e as oportunidades. Mas antes de seguir, vale uma pausa silenciosa. Existe alguma crença que você sempre tratou como verdade absoluta, mas que recentemente começou a parecer menos sólida do que antes? Quando essas mudanças começam a acontecer por dentro, mesmo que de forma discreta, elas não ficam isoladas ali. Aos poucos, quase sem aviso, começam a se refletir na forma como você se relaciona com o mundo ao redor. E isso pode ser confuso no início, porque externamente tudo pode parecer igual. As mesmas pessoas, os mesmos ambientes,
as mesmas rotinas. Mas internamente, algo já não encaixa da mesma forma. Você começa a perceber pequenos desalinhamentos que antes passavam despercebidos. Conversas que antes fluíam naturalmente, agora parecem superficiais demais. Situações que antes você aceitava sem questionar, agora despertam um leve incômodo. Até mesmo certos silêncios começam a ter um peso diferente. E não é porque o mundo mudou de repente, é porque o seu ponto de referência interno mudou. E quando isso acontece, a forma como você percebe tudo também muda. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de estar presente em um lugar, mas ao mesmo tempo sentir uma distância difícil de explicar. Como se você estivesse ali fisicamente, mas algo dentro de você já estivesse em outro lugar. Não é rejeição, não é arrogância, é mais sutil do que isso. É como se certas frequências já não combinassem mais com você. E isso pode gerar uma sensação de solidão que não vem da falta de pessoas, mas da falta de conexão real. Porque você começa a perceber que nem todo mundo está no mesmo momento interno que você. E isso não torna ninguém melhor ou pior, apenas diferente. Mas lidar com essa diferença exige maturidade. Porque é fácil, nesse ponto, cair em dois extremos. Ou tentar voltar a ser quem você era antes, só para manter tudo como sempre foi, ou se afastar completamente de tudo, como se nada mais fizesse sentido. Mas nenhuma dessas opções resolve de verdade. A primeira ignora o que você já percebeu. A segunda cria uma ruptura que nem sempre é necessária. O caminho mais difícil é sustentar essa nova percepção sem precisar destruir o que existe, mas também sem se anular para caber de volta em um lugar que já não te representa completamente. E isso exige algo que nem sempre é confortável. Presença. Presença para perceber o que você sente sem reagir imediatamente. Presença para não preencher todos os vazios com distrações. Presença para tolerar momentos de incerteza sem tentar resolvê-los na pressa. Porque quando você começa a mudar por dentro, nem tudo ao redor se ajusta na mesma velocidade. Algumas relações continuam no mesmo ritmo. Algumas expectativas continuam sendo projetadas sobre você. Alguns papéis que você sempre ocupou ainda são esperados. E aí surge uma tensão silenciosa. Você sente que já não é exatamente aquela pessoa, mas o mundo ainda te enxerga assim. E talvez esse seja um dos momentos mais delicados do processo. Porque é aqui que muita gente se perde. Alguns começam a duvidar de si mesmos, pensam que talvez estejam exagerando, que talvez seja só uma fase, que talvez seja melhor voltar ao que era confortável. Outros tentam forçar mudanças externas rápidas demais, como se precisassem alinhar tudo imediatamente com o que estão sentindo. Mas existe um ritmo natural para esse tipo de transformação. E respeitar esse ritmo faz diferença. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem toda percepção precisa virar uma ação imediata. Nem toda mudança interna exige uma ruptura externa. Às vezes, o mais importante é simplesmente sustentar a clareza que começou a surgir, sem traí-la. E isso pode parecer simples na teoria, mas na prática exige muito de você. Porque significa, em alguns momentos, ficar em silêncio quando antes você explicaria demais. Significa não reagir da mesma forma quando alguém espera sua resposta automática. Significa, em certas situações, escolher um caminho diferente, mesmo sem garantia de que ele será mais fácil. E tudo isso acontece de forma quase invisível para quem está de fora. Mas para você é intenso, porque cada pequena escolha começa a carregar um peso diferente. Não mais como uma obrigação, mas como um reflexo de quem você está se tornando. E aos poucos, algo interessante começa a acontecer. Algumas coisas que antes pareciam essenciais começam a perder força. Algumas preocupações que ocupavam sua mente deixam de ter o mesmo impacto. E, em contrapartida, coisas mais simples começam a ganhar um significado mais profundo. Um momento de silêncio, uma conversa verdadeira, uma sensação de alinhamento, mesmo que breve. E talvez seja aí que muita gente começa a sentir algo que não sabe exatamente como nomear. Não é felicidade constante, não é ausência de problemas, mas é uma espécie de coerência interna. Como se pela primeira vez em muito tempo você estivesse começando a se aproximar de si mesmo de verdade. E isso muda a forma como você se posiciona diante da vida.
Você já não aceita qualquer coisa só para evitar desconforto, mas também não precisa reagir impulsivamente para provar algo. Você começa a escolher com mais consciência, mesmo que essas escolhas ainda sejam pequenas. E com o tempo, essas pequenas escolhas vão redesenhando o seu caminho. Não de forma dramática, mas de forma consistente. E talvez essa seja uma das partes mais importantes de tudo isso. Perceber que a transformação real não acontece em grandes momentos isolados, mas na repetição de pequenas decisões mais alinhadas. E é exatamente nesse ponto que algo começa a se conectar. Não como uma resposta final, mas como um entendimento mais profundo. Na próxima parte, a gente vai chegar nesse ponto de conexão, onde muitas dessas peças começam a fazer mais sentido juntas, e onde talvez você perceba que não se trata apenas do que está acontecendo com você, mas do que você pode fazer a partir disso. Mas antes de continuar, observa uma coisa com sinceridade. Existe alguma área da sua vida onde você já sente que não consegue mais agir como antes, mesmo que isso ainda esteja causando certo desconforto? Chega um momento em que todas essas percepções, essas pequenas mudanças internas, essas perguntas que você vinha evitando, começam a se alinhar de um jeito que não dá mais para ignorar. Não porque tudo ficou claro de repente, mas porque algo dentro de você já não aceita mais certas ilusões com a mesma facilidade. E talvez esse seja o ponto de virada mais silencioso de todos. Porque não é um momento dramático, não é um antes e depois cinematográfico. É mais como um ajuste interno, um encaixe que acontece depois de muito tempo em desalinho. Você começa a perceber que aquilo que te incomodava não era exatamente o mundo ao seu redor, mas a forma como você vinha se posicionando dentro dele. E isso pode ser desconfortável de admitir, porque durante muito tempo é mais fácil acreditar que o problema está sempre fora, nas circunstâncias, nas pessoas, nos imprevistos. E sim, tudo isso influencia. Mas existe uma parte mais profunda que começa a aparecer quando você para de fugir da própria responsabilidade emocional. Não no sentido de culpa, mas no sentido de escolha. Porque quando você começa a enxergar os padrões, as crenças e as mudanças internas, surge uma pergunta inevitável. O que eu faço com isso agora? E essa pergunta não tem uma resposta pronta, mas ela muda tudo. Porque a partir desse ponto, você não está mais apenas vivendo no automático. Você está, de alguma forma, participando ativamente do seu próprio processo. E isso traz um tipo diferente de liberdade. Não aquela liberdade idealizada, onde tudo é fácil e claro, mas uma liberdade mais real, mais concreta. A liberdade de não repetir exatamente o mesmo movimento só porque ele é familiar. A liberdade de pausar antes de reagir. A liberdade de não se definir apenas pelo que aconteceu com você no passado. E, ao mesmo tempo, isso também traz um certo peso, porque perceber que você pode escolher também significa perceber que algumas coisas só mudam se você sustentar essa escolha ao longo do tempo. E é aí que muita gente sente dificuldade, não em entender, mas em sustentar. Porque entender algo em um momento de clareza é uma coisa, mas continuar alinhado com isso no meio da rotina, no meio das pressões, no meio das emoções intensas, é outra completamente diferente. E talvez você já tenha vivido isso. Aquele momento em que tudo parece fazer sentido, você se sente mais consciente, mais centrado, e então, alguns dias depois, você se vê reagindo exatamente como antes. E vem a frustração, a sensação de que nada mudou de verdade. Mas talvez a questão não seja essa. Talvez a mudança não esteja no fato de nunca mais repetir um padrão, mas no fato de você perceber quando está repetindo. Porque antes isso passava despercebido, agora não passa mais. E essa diferença, por menor que pareça, é enorme. Porque quando você percebe, você cria a possibilidade de interromper. Nem sempre na primeira vez, nem sempre de forma perfeita, mas aos poucos com mais consciência. E é aqui que muitas pessoas começam a reinterpretar o que chamam de mensagem de Deus.
não como algo externo que dita cada passo, mas como uma espécie de chamado interno para mais presença, mais verdade, mais alinhamento. Como se, em vez de receber respostas prontas, você estivesse sendo convidado a viver de forma mais consciente. E isso muda completamente a perspectiva. Porque deixa de ser sobre esperar um sinal perfeito e passa a ser sobre reconhecer os pequenos sinais que já estão acontecendo dentro de você. Aquela sensação de desconforto que aponta para algo que precisa ser revisto. Aquela intuição leve que sugere um caminho diferente. Aquela clareza momentânea que aparece quando você finalmente para e se escuta. Esses momentos não garantem nada por si só, mas eles indicam direção. E no fim das contas, talvez seja isso que realmente importa. Não ter todas as respostas, mas estar mais atento às direções. E confiar, aos poucos, que você consegue caminhar mesmo sem ver tudo claramente. Porque se olhar com honestidade, talvez já existam sinais suficientes mostrando que você não está exatamente no mesmo lugar de antes. Mesmo que externamente pareça parecido. Algo mudou na forma como você percebe. Algo mudou na forma como você sente. Algo mudou na forma como você questiona. E essas mudanças não costumam acontecer por acaso. Elas são resultado de um processo que você, consciente ou não, começou a viver. E agora, a questão não é mais isso está acontecendo. A questão é como você vai responder a isso. Não com pressa, não com perfeição, mas com honestidade. Porque no fim, o que transforma não é um momento isolado de entendimento, mas a forma como você passa a viver depois dele. E talvez essa seja a parte mais verdadeira de toda essa jornada. Você não precisa se tornar outra pessoa completamente diferente, mas talvez precise se tornar mais fiel ao que você já começou a perceber. E isso por si só já muda o caminho. Na última parte, a gente vai fechar essa jornada trazendo um tipo de reflexão que não é sobre chegar a uma conclusão final, mas sobre o que permanece com você depois que o vídeo termina. Por agora, apenas fica com isso por um instante. Se você continuar exatamente como antes, ignorando o que já percebeu, o que dentro de você sabe que vai continuar se repetindo? Talvez o mais honesto de tudo isso seja reconhecer que não existe um ponto final claro para esse tipo de jornada. Não há um momento em que tudo se resolve, em que todas as dúvidas desaparecem, em que você finalmente entende tudo de forma definitiva. O que existe é continuidade. É aquele tipo de entendimento que não fecha a história, mas muda a forma como você vive dentro dela. Porque, depois de tudo que você começou a perceber, os padrões, as crenças, as pequenas mudanças internas, essa sensação de que algo já não é como antes, não dá mais para voltar completamente ao estado de antes. Mesmo que você tente, mesmo que em alguns momentos pareça mais fácil ignorar tudo isso, uma parte de você já viu demais. E quando você vê, algo permanece. Não como um peso constante, mas como uma presença silenciosa. Uma espécie de consciência que te acompanha. Ela aparece quando você está prestes a repetir um comportamento antigo. Ela surge naquele instante antes de uma reação automática. Ela se manifesta naquele pequeno espaço entre o que você sente e o que você decide fazer. E é nesse espaço que algo novo pode acontecer. Não precisa ser perfeito, não precisa ser grandioso. Às vezes é só uma pausa um pouco mais longa, uma resposta um pouco mais consciente, uma escolha ligeiramente diferente. E no começo, isso pode parecer pequeno demais para fazer diferença. Mas é exatamente aí que muita gente se engana. Porque a vida não muda apenas através de grandes decisões isoladas. Ela muda através da consistência desses pequenos ajustes quase invisíveis. E talvez, olhando para trás daqui a algum tempo, você não vá lembrar de um único momento em que tudo mudou, mas vai perceber que aos poucos você começou a viver de outro jeito. Com mais presença, com mais clareza, com menos necessidade de fugir de si mesmo. E isso não elimina os desafios,
Você ainda vai enfrentar dúvidas, ainda vai sentir insegurança em alguns momentos, ainda vai ter dias em que tudo parece confuso de novo. Mas a diferença é que agora você sabe reconhecer esses momentos de outra forma. Eles deixam de ser sinais de que algo está errado com você e passam a ser parte natural de um processo que continua acontecendo. E talvez seja aqui que o tema desse vídeo ganha um novo significado. Quando se fala em somente os filhos de Deus abrirão esta mensagem, isso não precisa ser entendido como algo exclusivo, como se houvesse um grupo separado, especial, escolhido de forma rígida. Pode ser visto de outra forma, como uma metáfora para aqueles momentos em que alguém está disposto a parar, a ouvir, a se observar com mais profundidade. Não porque recebeu uma prova externa, mas porque internamente algo já estava pronto para ser visto. E isso não acontece o tempo todo. Há fases em que você não está disponível para esse tipo de reflexão, e tudo bem. Mas quando você está, certas palavras começam a fazer sentido de um jeito diferente. Não como verdades absolutas, mas como convites. Convites a olhar mais de perto, a questionar com mais honestidade, a se aproximar de algo que talvez você tenha deixado de lado ao longo do caminho. E, no fim, talvez essa seja a essência de tudo isso. Não é sobre encontrar uma resposta final, é sobre se permitir continuar perguntando, de um lugar mais consciente. Porque algumas perguntas não existem para serem respondidas rapidamente. Elas existem para te acompanhar, para te fazer observar, para te fazer sentir, para te fazer escolher com mais intenção. E, curiosamente, quando você aceita isso, algo muda. A ansiedade por respostas imediatas diminui. A necessidade de controlar tudo o tempo inteiro perde força. E, no lugar disso, surge uma confiança mais tranquila. Não uma certeza rígida, mas uma sensação de que você pode continuar caminhando, mesmo sem ter todas as garantias. E isso, para muita gente, já é uma forma de paz. Não uma paz perfeita, mas uma paz possível. Agora, antes de encerrar, vale um momento de silêncio interno. Não para encontrar uma grande conclusão, mas para perceber o que ficou. Depois de tudo isso, o que dentro de você ainda está ressoando? Não precisa responder aqui, não precisa transformar isso em uma frase bonita. Só observa. Porque às vezes, o que realmente importa não é o que você ouviu neste vídeo, mas o que dentro de você decidiu não esquecer. E se em algum momento você sentir vontade de continuar explorando esse tipo de reflexão, de ir mais fundo nessas perguntas que não têm resposta simples, talvez faça sentido acompanhar os próximos vídeos. Mas sem pressa. Cada coisa no seu tempo. Por agora, só segue com essa consciência um pouco mais presente e vê o que começa a mudar, mesmo que devagar.